dado alarmante um pouco, né, doutor Marcos e Núbia? 10 milhões de pessoas sofrem da osteoporose. Vamos começar explicando, então, doutor Marcos, o que é a osteoporose. A gente imagina, são os ossos fracos, quebradiços, mas é melhor a gente aprender direito, né? Exatamente. A osteoporose representa exatamente o que você falou, são os ossos frágeis. Porque o osso, na verdade, ele é um tecido vivo, como é a pele, como são os órgãos internos, como o nosso organismo inteiro. Então, ele tem células que vão produzir osso, vão fazer o osso ficar resistente, e o tecido antigo, as células antigas, são removidas através de outras células. Quando existe uma disfunção, ou seja, quando forma pouco osso ou absorve osso antigo demais, o osso fica mais fragilizado. Isso está muito relacionado com alguns fatores hormonais. Por isso da relação de ter mais osteoporose em mulheres do que homens. E essa fragilidade predispõe a um fator muito grave, que são as fraturas, que são extremamente mórbidas, ou seja, dão muita incapacidade e tem um índice de mortalidade elevado também. Então, é uma doença extremamente séria e passível de prevenção. Por isso a importância de discutir a osteoporose. A pessoa que já sofre com osteoporose, ela precisa da fisioterapia muitas vezes? Como a fisioterapia ajuda essas pessoas? Sem sombra de dúvida, né? Porque, como ele bem disse, a osteoporose é uma doença que pode levar a uma incapacidade. A fisioterapia ela atua tanto na prevenção de deformidades, quando a doença já está instalada, e atua também no tratamento de alguma limitação que já surgiu. Né? Então, eu posso prevenir posturas inadequadas, né? Que é, por exemplo, uma coluna muito corcunda. Eu posso prevenir uma fratura e tratar uma fratura que já aconteceu devido à osteoporose. Então, a gente consegue trabalhar nesses dois âmbitos, na prevenção e no tratamento da osteoporose, né? Junto sempre com uma equipe interdisciplinar. Joia. E, doutor Marcos, como prevenir, então, a osteoporose? É importante, realmente, a história de a gente tomar leite, tomar muito cálcio, começar desde cedo a tomar cálcio, os alimentos que são ricos em cálcio, como a gente vai aprender ali, uma comida que tem muito cálcio, né? O brócolis tem cálcio e o próprio peixe também, né? A prevenção da osteoporose, como ela é feita e até qual idade? Porque a pessoa pensa assim, eu já tenho 60 anos, 50 anos, não adianta mais. E aí? Os estudos mais recentes mostraram que o mais importante no tratamento da osteoporose é a prevenção. E a prevenção, o fator mais importante de todos, é que a gente chama de poupança óssea. O que é a poupança óssea? Poupança óssea é tudo aquilo que você faz quando é jovem e vai ter uma reserva quando você chegar na idade mais madura. Então, bons hábitos alimentares desde cedo, evitar o tabagismo, a obesidade, a prática frequente de atividades físicas, isso permite que se crie essa poupança, que vai ser utilizada no futuro. Quando a poupança é pequena, aí nós temos que utilizar métodos de tratamento, porque a prevenção que era para ter sido feita antes não foi realizada. Então, o fator mais importante, além da dieta rica em cálcio, que seriam os derivados de leite, os vegetais de cor verde escura, que vão dar uma influência, esse aporte de cálcio, é ter um osso forte. E tendo essa poupança, um osso forte antes dessas alterações hormonais promoverem a osteoporose, é que vão evitar do paciente ter ou não fraturas. Além de alguns outros fatores também que influenciam. Tem alguns dados mostrando que se tem história familiar, ou seja, se a mãe ou a avó já teve uma fratura, o risco é aumentado. E outro fator importante é identificar que tem fraturas que demonstram que vão no futuro apresentar fraturas mais graves. Se a paciente tem uma fratura de punho, por exemplo, é um aviso que no futuro ela pode ter uma fratura do quadril ou da coluna que é mais grave. E além disso, evitar as posturas viciosas. Porque os pacientes que têm uma cifose, a curvatura da coluna maior, eles têm uma predisposição a ter mais fraturas na coluna osteoporóticas. Daí que entra a fisioterapia. O paciente que é alongado, o paciente que tem uma boa postura e tem menos sobrecarga sobre determinadas articulações, que quando tem uma carga maior, tem uma tendência a ter mais fraturas. Ok. Núbia, o Pilates é uma atividade muito boa, né? Para esse tipo de coisa também, ela é indicada, porque muitas pessoas às vezes reclamam de dores e acham que, é claro, tem que ter indicação do médico, em alguns casos realmente elas vão precisar tomar mais cuidado, algumas atividades elas não vão ser recomendadas.
Mas eu queria que você falasse um pouquinho do Pilates, porque eu sei que muita gente ainda não conhece, assim, como o Pilates é bom, importante para esse fortalecimento muscular, para alongamento, para flexibilidade, o que ajuda demais aí nessa questão também, né, da osteoporose. A gente tem que lembrar sempre que o paciente ele tem que ser avaliado. É a primeira coisa. Eu vou ter osteoporose, às vezes, numa mulher, né, que acabou de entrar na menopausa, mas eu posso ter uma osteoporose muito avançada num senhor de 90 anos. Então, a gente tem que avaliar o paciente para saber indicar que tipo de tratamento ele vai poder fazer. O Pilates ele é muito democrático, ele abrange desde crianças até pessoas bem mais idosas. O profissional ele tem que ser responsável e capacitado para identificar que tipo de exercício cada pessoa vai poder fazer. Então, é indicado? Sim. Pode se tratar e prevenir com o Pilates? Pode, desde que seja muito bem orientado. Então, você vai avaliar o paciente, avaliar a capacidade dele, o que ele pode fazer e o que ele precisa de fazer. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.